então falar um pouco sobre a dor do parto. Essa é uma questão muito comum das gestantes, ou das pessoas em geral, perguntarem ou surgir como uma questão, né? Relacionar o parto normal, o parto vaginal, com algo muito doloroso. Inclusive, normalmente em situações difíceis da vida, a gente costuma dizer, né, isso foi um parto, né? Foi muito difícil, foi muito doloroso. E eu penso que é importante a gente refletir um pouco sobre essa questão da dor no parto. Bom, então, isso já tem estudos, né? Alguns estudos que mostram, que relacionam a dor física do trabalho de parto e do parto que as mulheres sentiram a intervenções que elas foram submetidas. Então, por exemplo, num parto onde a mulher fica em jejum, onde ela fica sem acompanhante, onde ela não está segura, onde é usada uma série de intervenções normalmente desnecessárias, como o uso de ocitocina sintética, né, que é uma medicação para aumentar as contrações durante o trabalho de parto, e dentre outras várias intervenções que podem ser usadas numa maternidade, por exemplo, são esses fatores que aumentam o processo físico da dor, que intensificam. Então, às vezes, quando a gente ouve o relato, né, das mulheres que o parto foi extremamente doloroso e quase morreu de dor, né, está muito relacionado a isso quando a gente vai entender melhor, quando a gente busca entender melhor o que aconteceu nesse processo de parto. O outro olhar também sobre a dor, que vai além do físico, é a dor emocional. Uma mulher, quando ela vai parir, ela não vai parir somente o corpo físico, né, ali o processo, né, de sair o bebê. Ela carrega consigo as suas emoções, os seus medos, e que às vezes não estão relacionados ali à gestação, ao parto propriamente dito. Às vezes questões que ela traz da infância, às vezes relação com a mãe, com o companheiro, com a companheira, enfim, uma série de questões emocionais, espirituais, psicológicas que podem influenciar nessa percepção de dor. Então, isso é importante a gente destacar também, né? E por que eu estou falando isso? Porque é importante, sabendo disso, é importante que durante o pré-natal, se puder antes ainda de gestar, né, quando uma gestação é bem planejada, de que isso possa ser olhado, né, de que esses mitos ou de que essas questões que a mulher carrega consigo, que possam ser vistas antes do processo, antes do parto mesmo, para que quando chegar na hora, ele seja muito mais fácil, muito mais fluido. E essa dor, né, física que a mulher sente, que reverbera, né, que se manifesta ali no físico, que ela possa ser completamente suportável e que essa dor, né, seja mais no sentido de estar chegando o meu bebê, né, da construção daquele parto e daquela maternidade que está acontecendo, né? Então, durante o processo de parto, né, durante as contrações, conforme vai evoluindo o trabalho de parto, a dilatação do colo do útero, a mulher, ela está cheia, repleta de hormônios no corpo. São substâncias que vão regulando, né, que vão equilibrando e vão dando o ritmo, vamos dizer assim, o ritmo físico desse processo de parto, desse trabalho de parto. Então, por exemplo, tem um hormônio que é um dos principais hormônios, né, uma das principais substâncias durante o trabalho de parto e que depois ele vai agir também na amamentação, mas que, falando de trabalho de parto agora, que é o hormônio chamado ocitocina. É um hormônio importantíssimo, ele é o hormônio do amor, é o hormônio que vincula as pessoas, que vai vincular a mulher àquele bebê, mas que durante o trabalho de parto, ele é responsável por dar as contrações, né, por fazer a contração da musculatura do útero, vai abrir e vai facilitar o parto. Só que, em contraposição a esse hormônio, né, a gente tem a adrenalina, que é uma outra substância que também é liberada durante o parto. Ela também é importante, porque assim como os animais, nós somos animais também, a adrenalina é um hormônio que nos deixa preparado para o perigo. Então, o que a gente traz com a gente, né, de memória ancestral no nosso corpo animal, é que nós vamos parir uma cria e existem predadores em volta. Então, eu não posso estar tão cheia de ocitocina, endorfina e relaxada, principalmente na parte final do
trabalho de parto, porque podem ter predadores em volta. Isso é o nosso cérebro instintivo que comanda. Então, durante o trabalho de parto, principalmente na parte final, quando o bebê já está quase saindo, normal e é benéfico que a mulher libere essa quantidade de adrenalina, que é o hormônio que vai dar atenção, né, que dá um pouquinho de sensação de medo, né? Só que o que acontece? Quando esse hormônio, a adrenalina, está em grande quantidade, ele vai cortar o efeito da ocitocina, que é o hormônio que dá a contração. Então, o que acontece? Se por qualquer motivo, durante o trabalho de parto, a mulher está com medo, tá tensa, tá nervosa, aumenta demais a adrenalina, vai abaixar a ocitocina. Abaixando a ocitocina vai diminuir as contrações, aumenta a sensação de dor, vai diminuir a velocidade de dilatação, esse parto vai se prolongar mais, vai se demorar mais e vai ter mais sensação de dor, né? Maior sensação de dor física, principalmente. E também porque junto com isso, quanto mais ocitocina, mais endorfina, que é o hormônio do bem-estar, que é o nosso anestésico natural. Então, se não tem ocitocina circulante no corpo da mulher, porque ela está com muito medo, está muito estressada, também não vai ter endorfina, que é o anestésico natural. Então, entende-se, né, que ela vai ter maior sensação de dor. Então, por isso a importância do ambiente no momento do parto, dos profissionais que estão atendendo, dessa mulher se sentir segura, se sentir amada, se sentir poderosa, se sentir acolhida. E também, obviamente, o preparo para o parto, né, porque muitos medos, muitas questões podem ser minimizados antes dela chegar nessa fase e devem ser minimizados para que nesse momento ela possa, o corpo possa estar fluindo da melhor maneira possível para que a ocitocina esteja em alta quantidade, a ocitocina natural esteja em alta quantidade para que ela libere na fase certa a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, o anestésico, e vai conseguir passar pelo processo de parto da melhor maneira possível. Então, se você quiser saber mais, entender melhor como funciona o processo de dor durante o trabalho de parto, a fisiologia da dor na parte física, acesse o link aqui do aplicativo que vai ter indicações de artigos, de literatura, para que vocês entendam melhor.